Fala pessoal, tudo bem? Nosso terceiro episódio no ar agora. Hoje nós vamos ver nesse episódio sobre a atuação da delegacia. No segundo episódio, vocês viram que nós fomos acompanhar o cumprimento de mandado de prisão e aí nós fizemos ali a questão da custódia e hoje nós vamos acompanhar o cliente que foi intimado para aparecer na delegacia. E aí tem 3 erros comuns que quem recebe uma intimação comete. Ou fica desesperado, ou não tá nem aí, ou simplesmente vai sozinho. E os 3 são errados e nós vamos ver isso hoje. Então hoje nós vamos na delegacia, nós vamos aprender o que é um inquérito policial, o que faz um delegado e o que faz um advogado. Então esse é o terceiro episódio da nossa série Diário de um Criminalista e o tema é inquérito policial. E o Jefferson Nascimento tá em outro patamar, história pra contar, nós tem de sobra. Como sempre, né? Nós temos que começar amanhã com exercício. Então hoje, louca velocidade, hein? Parece alguns funcionários públicos trabalhando, né? Então, de manhã, como eu sempre digo, temos que fazer um exercício e hoje, como tá ainda agora são 8 da manhã já, na verdade. Eu vou na academia fazer um treininho e aí depois nós vamos na delegacia para poder pedir o acesso ao processo. Como assim? Ontem eu recebi essa ligação de um cliente, ontem à noite, onde ele pegou e falou, tô sendo intimado para ir na delegacia, o que eu faço? Ele tem que estar lá 2h30 da tarde. Então o que eu falei? Passei os honorários, ele fechou, o que eu vou fazer? Vou lá de manhã, conversar com o delegado, conversar com todo o pessoal da delegacia, juntar a procuração e pedir o acesso, para eu ter acesso às informações do que está acontecendo antes do meu cliente chegar lá. Já vocês vão entender por quê. Bora agora fazer um treininho? Bom, academia ou tênis não é só um hobby, é onde eu processo os casos mais difíceis. E quando o corpo trabalha, a mente organiza. E hoje a mente precisa estar muito organizada, porque nós vamos na delegacia, né? Mas eu tive um cliente, ele é personal trainer. E aí, tipo assim, conheci ele preso no CMP. Na situação de médico, né, ali, que foi aquele dia lá fazer filmagem, sabe? Aí ele tava preso há um tempão, assim, ninguém tirava uns 3 anos, aí no final do ano ele me contratou, eu consegui tirar ele em 20 dias. Ele foi bicampeão de powerlift, que fala? Ele foi bicampeão com... Vou pegar mais um peso ali. Acho que 200 quilos, é bastante, né? Aí ele foi bicampeão mundial, só que o que acontece? Ele foi, Pô, não lembro, foi 2008, 2009, acho, mas aí, querendo ou não, ele fez todo... E aí ele treinou com vários caras famosos, e então ele tinha vários treinos, ele era personal trainer. Então ele passou várias técnicas de maromba. Não sei se você sabe. Eu vou até falar pro pessoal aí, eu vou passar uma dica de maromba pra vocês. Quando você vai treinar, ele me ensinou o seguinte, que eu sempre faço uma encurvatura aqui, ó, que fica a minha escápula encostada aqui só, tá ligado? Já faz, né? Ou não? E aí você... O importante é a descida, né? Sempre com essa curvatura aqui nas costas, aí todo exercício, que daí ele concentra muito certinho no peito. Vamos ver se eu pegar minha mão. Isso aqui é só peso de brincadeira, né, gente? Que eu tenho que ir pra delegacia, né? Na delegacia ali, a gente vai ter o foco do quê? O nosso cliente ele vai ter que ir lá 2 horas, certo? Tipo, pô, é foda eu chegar lá e ter um mandado de prisão escondido. Sacou? Então eu tenho que ir lá, eu tenho que ter esse acesso, se existe algum mandado de prisão, dar uma olhada sobre o que está acontecendo para falar para ele, ó, você tá indo lá por causa disso, disso, disso. Ele não vai chegar sem saber nada, sabe? E ele já sabe que ele tem que esclarecer, é bom porque ele já chega lá, às vezes com documento já, porque se o delegado dá um parecer no relatório final dizendo que ele não tem culpa, a chance de ele responder um processo é muito baixa, entendeu? É o treino mundial dos homens, né, Iago? Peito e bíceps, não tem escolha. Exatamente. Na dúvida? E aí, Iago, tem uma pergunta aí pro pessoal de casa sobre o tema de hoje, alguma coisa? Então, você como advogado, indo na delegacia antes do depoimento do depoente, não vai interferir em nada na investigação. Até você saber, o inquérito é sigiloso e também é conhecido como inquisitório, sabe? No sistema nosso, não, eu vou fazer o crucifixo, tá? No nosso sistema criminal, existe o inquisitório e acusatório. O acusatório é quando tem contraditório. Tem um advogado, ele responde às provas. O inquisitório não. Lembra do tempo inquisitório das igrejas, que as igrejas faziam aqueles testes para saber se era culpado ou não, muito louco, né? Então o inquérito ele é inquisitório, quer dizer o quê?
que as provas são produzidas e não precisa necessariamente do advogado estar trabalhando ali, porque eles entendem que nessa fase não precisa por ser inquisitório, o advogado que trabalha na fase de instrução. E aí por isso que muitos advogados, quando vão na delegacia, só mandam o cliente ficar quieto, porque teoricamente tem que fazer. Mas desde 2018, nós temos uma portaria que nos garante que a gente pode fazer investigação defensiva. Investigação defensiva é o advogado investigar. Então a pergunta foi, não atrapalha? Então, dentro de tudo isso, o próprio inquérito, ele traz uma questão que é não compartilhar diligências em andamento. Então, se tiver mandado pendente de cumprir, muitas vezes não dão acesso ao advogado ao processo para evitar aquele... Sim. Só que isso aí é uma presunção errada contra o advogado. É uma presunção errada, né? Não pode presumir que ele vai atrapalhar, até porque o advogado ele é essencial para a justiça. Mas, enfim, por que não atrapalha? Porque o advogado ele tem direito a ter acesso ao que já foi produzido. Se já foi produzido, não atrapalha em nada, entendeu? E é muito importante o advogado fazer essa diligência para poder falar, isso já foi produzido, cara, isso está contra você. Conseguimos justificar para a gente diminuir o peso da acusação que pode vir, entendeu? Então é isso. Então, sempre no inquérito policial que você necessite dar algum tipo de depoimento, é recomendado que você esteja com um advogado. Cara, pensa assim, já viu aqueles memes que tá uma onça passando a mão no viadinho assim, vou te ajudar? Então, é referente à delegacia, porque eu tenho um decreto, inclusive, né? Eu sempre coloco no Instagram, delegacia na igreja e padre na delegado. Bico calado, nada de ficar se confessando, liga pro seu advogado. Porque assim, não adianta você ir pra delegacia querer falar tudo. Porque querendo ou não, existe uma coisa chamada dissonância cognitiva. O que é isso? É uma coisa quando você tá convicto de algo, tudo que aparece ao contrário você ignora. Então, pro delegado, muitas vezes, você é o culpado, pro investigador, entendeu? Então, na cabeça dele, ele só tá filtrando o que ele precisa para fazer uma denúncia melhor. Então, não é fato de esconder prova, é fato de você não ficar apavorado, porque só entrar na delegacia, muita gente já fica apavorada. Então, é o fato de você entender que lá dentro vai ter alguém do teu lado, que é o teu advogado, que não vai deixar você ser inocente e parecer culpado. Você não tem que ser inocente, você tem que parecer inocente dentro do processo. E aí, o parecer inocente, muitas vezes, é o advogado pegar as provas que tem que ser mostradas pro delegado, pro promotor e pro juiz. O delegado no inquérito, o promotor oferecer a denúncia e o juiz. Então, o advogado, tá pegando um cara culpado e fazendo que é inocente. Primeiro que não é o advogado que decide, né? Olha ali. Não é o advogado que decide, sabe? Quem decide é um juiz, sacou? Se é um juiz que decide, eu não tenho que saber se ele é culpado ou inocente, eu tenho que buscar que dentro do processo tenha a verdade das provas mais favoráveis ao meu cliente. Sim. Então, em resumo, não é indicado você ir na delegacia sozinho. Então, assim, não é que fala, só quem é culpado que vai com o advogado da delegacia. Não, irmão. É qualquer um que foi intimado para ir na delegacia tem que ir com o advogado. Para garantir que nenhuma prova que tenha lá seja vista por um ângulo prejudicial só. Tem que ter os dois lados. E é aquilo que eu te falei, o problema é, muita gente vai sozinho e muitos advogados sabem atuar porque lá é inquisitório, o advogado não sabe o que fazer. Sim. Mas, dentro dos meus cursos, das minhas mentorias e comunidades, eu ensino a ter os requerimentos pré-preenchidos, ensino a atuar em flagrante, ensino a atuar nas investigações e fazer investigação defensiva. Muitos casos, a gente ganha porque não teve denúncia ou não foi recebida a denúncia. Isso foi graças ao trabalho no inquérito. Não, perfeito. Entendeu? Então, já vamos ver esses cursos, hein, pessoal? Mas agora, nós temos que correr, praticamente lá, focar aqui para ir para delegacia. E agora, eu vou para casa colocar o terno e aí já vou para delegacia. E vou aproveitar e no caminho eu vou explicar para vocês entenderem corretamente o que é o inquérito, o que o delegado faz e ali vocês vão ver o que o advogado faz também. Bora? Sabia que ser advogado criminal tem esse ponto. Como eu te falei ontem, ele me ligou ontem e falou, tô sendo intimado. E eu trabalhei até as 4 da manhã, 8 horas já tô aqui. E muitos dias assim, você que quer ser advogado criminal saiba, cara, a rotina é muito mais noturna. Por isso que não dá pra fazer tudo sozinho. Durante 4 anos eu fiz tudo sozinho. Agora eu tenho uma equipe que me ajuda lá, senão não tem como, não tem como. Mas bora pra delegacia. Eita. Mas assim, enquanto eu coloco aqui, eu queria deixar bem claro uma coisa pra vocês entenderem. A delegacia, ela é um órgão que a gente chama de órgão administrativo. Por quê? Porque ela não é... você não sai condenado ou absolvido aqui do trabalho do delegado da delegacia. O delegado, ele serve para
colher provas, ou seja, aconteceu um crime, eles precisam identificar quem praticou aquele crime. Então o delegado, a delegacia, seus investigadores trabalham colhendo elementos para identificar o possível autor de um crime que aconteceu. Então, o delegado, ele, com a sua equipe, colhe todas as provas possíveis, todas as diligências possíveis e faz um relatório final. E aí, nesse relatório final, ele coloca, ó, eu vou indiciar essa pessoa ou não. O que ele quer dizer? O que isso quer dizer? Eu acho que essa pessoa foi o autor desse crime. Aí, tudo que ele pegou, esse relatório, vai para um promotor e esse promotor decide requisitar novas diligências. Ó, faltou você fazer essa prova. Ou denuncia, manda para o juiz, fala, ó, tá aqui as provas, tá aqui, essa pessoa que foi o autor, quero que você condene. Ou o MP vai olhar e falar, olha, não tenho certeza que foi essa pessoa, então não tem nem como iniciar uma ação contra ela, pede o arquivamento, porque quem arquiva é o juiz. Depois que o inquérito começa, a única pessoa que encerra é o juiz, entendeu? Mas o que acontece? Se você entendeu o que eu quis dizer aí, se o advogado conseguir convencer o delegado que o cliente dele não está envolvido, o delegado pode não indiciar. E essa conclusão do delegado pode ter muito peso para o processo nem iniciar. Porque depois que eu fizer aqui as diligências, no escritório ali, eu vou explicar para vocês como que funciona mesmo o inquérito, vai sair craque daqui, sem uma faculdade. Mas, em resumo, o trabalho do advogado aqui é muito importante para tentar mostrar para o delegado que o cliente dele é o possível inocente, para evitar um processo futuro, tá? Bora lá. Ó, já estou aqui no balcão, o que acontece? Até mostrar para vocês, eu vim com a procuração e eu tenho aqui no meu kit flagrante, vocês têm kit flagrante? Tem que ter kit flagrante. Que daí aqui não é um flagrante, mas é o kit que a gente usa também nas delegacias, que é um requerimento, ó. Eu tenho pré-preenchido, então aqui eu chego aqui, eu já tenho aqui, coloco o nome do cliente assino, e já está aqui a questão de eu pedir cópia, entendeu? Porque a gente tem direito, o nosso cliente, a ter cópia de tudo que já foi documentado. Então eu entreguei e agora eu recebi, agora eu vou estudar isso aqui e depois a gente segue, porque eu tenho que deixar isso aqui, eu não posso tirar, entendeu? Então, na delegacia é muito importante que vocês entendam que o que está sendo produzido aqui muitas vezes não está no sistema, mesmo que tenha um sistema, porque ele precisa ainda concluir. Então, por isso que o advogado deve sempre ir na delegacia, colher os elementos antes do seu cliente depor, tá? E aí uma coisa muito interessante uma dica para vocês sempre, vocês folheiem e olhem os números das páginas, para ver se não está faltando nenhuma, tá? Uma dica. Bora agora que eu vou estudar aqui, voltar para a reunião com o cliente, porque 2 clientes tem que estar aqui que ele vai depor. Peguei as informações, entendi a situação, agora eu vou até o meu cliente, passo para ele o que tem, para que ele possa esclarecer melhor vindo aqui. Então isso ajuda muito, porque às vezes chega, pego de surpresa, começa a gaguejar, parece muito mais culpado do que possa ser. Mas como eu sempre digo, né, só defendo inocente. Então agora vou lá fazer meus compromissos, fazer a reunião com ele e a gente volta. Bora lá então? E eu vou aproveitar, durante esse vídeo ainda, a gente aprende na faculdade as características do inquérito. Vou passar para vocês então, no final do vídeo eu passo para vocês as características, que é muito importante, até porque eu tenho certeza que 2 delas vão surpreender muitas pessoas, que vão pensar, ué, como assim? Tá? Então bora que a gente tem que continuar trabalhando, bora. Precisa ouvir mais pessoas e eles precisam ver tudo que eles conseguem ter. Aí quando eles tiver tudo, vai para a mão do delegado e o delegado dá um relatório final. O trabalho nosso poderia entrar em que, antes desse relatório final, a gente vir trazer provas, fazer manifestações, ou seja, trazer documentos que você trabalha, isso, que você está trabalhando licitamente, já traz ali, no mínimo, um indício que você não se dedica a algo que é criminoso, entendeu? Então, o nosso trabalho aqui é trazer elementos além daquilo que pode ser viciado para o delegado, porque se ele concorda que você é investigado, tudo que ele vê, ele não vai dar atenção. Então, o nosso trabalho aqui como advogado é trazer uma visão para, primeiro passo, tentar convencer o delegado que você não está envolvido e não te indiciar, entendeu? Muitos advogados não fazem porque dizem que não pode produzir prova, mas é muito importante porque se já convenceu o delegado, sai muito na frente. Mesmo se vir uma denúncia depois, mas o delegado que fez a investigação não viu nada. Aí agora você vai lá se qualificar. Falou, até mais. Bom, vocês viram então
graças a Deus, o cliente saiu pela porta da frente. Vocês não sabem como uma das piores coisas para a advocacia é trazer seu cliente para ser ouvido e ele ficar aí, amigo. Porque você não veio conferir o processo antes, vestiu um mandado de prisão, alguma coisa, não orientou ele, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho aqui era entender o que ele estava sendo investigado, explicar para ele a situação, para ele poder trazer provas a favores dele e garantir que ele saísse em liberdade. Garantiu. Vou te explicar agora, resumidamente, o inquérito, o trabalho do delegado e o trabalho do advogado, mas antes só preciso ir ali, ver uma questãozinha ali, uma questão de uns BOs e já venho falar para vocês, bom? E hoje, então, vocês acompanharam comigo a atuação de um advogado na delegacia quando nós estamos falando de acompanhamento através de uma intimação de uma pessoa que foi chamada para ser ouvida. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que ia passar algumas características do inquérito? Então vocês conseguiram entender que o inquérito, na verdade, ele é uma colheita de provas onde o delegado, que é a autoridade policial, tem uma conclusão e leva essa conclusão com as provas para o promotor. E aí, eu te falei que ia passar algumas características do inquérito. Vamos lá. Ele é sigiloso. O inquérito, em regra, ele tem que ser sigiloso, ou seja, está investigando. Tem que deixar em sigilo para não atrapalhar e para não destruir já a reputação de alguém sem um julgamento. Mas isso a gente já viu que é o que mais acontece em todos os processos. O processo também, o inquérito, ele tem que ser escrito, por óbvio, e ele é indisponível. O que é isso? Depois que o delegado ele começa o inquérito, ele não pode mais deixar para lá. Esse inquérito só vai ser arquivado por um juiz. Exatamente. Então começou o inquérito, ele vai ter que ir com as provas para a mão de um juiz. Mas ele é, vamos dizer assim, dispensável. Porque não é em todos os crimes que sempre vai ter que ter o inquérito. No caso de flagrante, muitas vezes não tem inquérito. Por quê? Já foi pego em flagrante, já tem a prova, já está pronto, o processo já está maduro pro Ministério Público levar adiante. Ele também vai ser inquisitivo, que eu já expliquei para vocês, né? Ele é uma parte que o advogado ele é meio que dispensado, mas ele também é oficioso. Não sei se essa palavra é certa, mas é isso. Quer dizer o quê? Ele pode ser feito de ofício. Pode ser o juiz, o promotor, ou até mesmo o delegado falar, vou começar a investigar isso aqui, tá? Mas também, né, você pode perguntar como é que o inquérito começa. Além disso, de ofício, a requisição, aqui, ó, vocês estão vendo, em todas as delegacias, ela tem uma parte que a população vai até lá levar suas ocorrências, fazer o boletim de ocorrência, o BO. Então, sim, se acontecer alguma coisa com vocês, vocês vão precisar ir até uma delegacia fazer o BO. E aí o que acontece? Cada delegacia ela fica dentro de uma circunscrição. Cada bairro tem a sua própria delegacia. Por isso que muitas vezes você vai em uma delegacia, você tem que ir em outra, porque o fato aconteceu em determinado local. Mas enfim, então, vocês conseguem entender então que a delegacia civil, nós estamos falando aqui da delegacia civil, até porque muitas prisões que vão ser feitas ali por policiais militares, aí são outros agentes públicos, são outra modalidade de condução do processo, que nós vamos deixar. Quando nós estivermos falando sobre abordagem policial, vocês sabiam, né? Vamos fazer um adendo aqui, vocês sabiam que a polícia não pode simplesmente estar andando e decide abordar alguém. Não, existem regras da abordagem. E aí isso vamos deixar para um vídeo específico. Mas voltando, a delegacia civil, então ela serve para fazer a investigação de fatos, reúne provas para achar o determinado autor. Então aí, a delegacia, ela serve para isso. Vai investigar e o delegado vai ser o responsável por aquela investigação. E o advogado tem que atuar aqui de uma maneira investigativa, defensiva, para tentar convencer o delegado que o seu cliente tem nada a ver, para não indiciar ele. Bom, espero que vocês tenham gostado um pouquinho do dia de hoje. Hoje nós ensinamos, espero que vocês tenham aprendido sobre delegacia, o que o delegado faz e o advogado. Lembre, qualquer problema, vão sim, se vocês são vítima de crime, vão até a delegacia. Mas lembra do nosso decreto. Delegacia não é igreja. E padre não é delegado. Então, nada de ficar se conversando. Bico calado e liga para o seu advogado. E vocês já aprenderam que não é sobre absolver, proteger um culpado. Até porque o direito constitucional ao silêncio é um direito determinado em lei, como eu disse, constitucional. Ou seja, se a própria lei confere àquela pessoa que está sendo investigada o direito ao silêncio, se você tenta usar isso contra ele, ou falar mal de quem diz que ele tem esse direito, na verdade, você também está transgredindo a lei. Porque a lei diz que tem o direito ao silêncio. E se você quer usar isso contra, você também está violando a lei e está sendo tão culpado quanto alguém que está sendo investigado. Porque quando alguém é investigado,
é porque transgrediu a lei. E aí, se você tentar usar o direito ao silêncio contra alguém, também é contra a lei. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso terceiro episódio. Nós vamos lembrar, o primeiro nós falamos sobre sustentação, o segundo nós falamos sobre cumprimento de mandado, acompanhar o seu cliente ali na delegacia e audiência de custódia. Hoje nós falamos sobre inquérito e atuação do delegado e do advogado. Qual será que será o próximo tema? Espero que vocês venham acompanhando a nossa série. Deixa aqui nos comentários se você tiver dica de alguma coisa que você quer que eu fale e mostre. Não deixe de me seguir e até o próximo episódio. Lembra, delegacia na igreja e padre na delegado. Bico calado e ligue pro seu advogado. Até o próximo.